Mateus 1, versículo 18. Ao final iremos orar com os aniversariantes e com os demais irmãos. Mateus 1, 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu poderia ainda enriquecer esse mesmo texto de Lucas, também no capítulo 1, o versículo 30. Lucas 1:30. Que diz: mas o anjo lhe disse: Maria, o quê? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas. Agora, se você volta um pouquinho, no mesmo capítulo, versículo 13, do mesmo capítulo 1, versículo 13, que é que está escrito? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Lucas 2:10, capítulo à frente, 2:10. O anjo, porém, lhe disse: o quê? Não temais, eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. Queridos, oremos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa noite, em Tua palavra, fazer o efeito necessário para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando esses dias e o Senhor tinha colocado no meu coração essa frase: não temas. Não temas. Em dias de tantos temores, de tantas coisas difíceis, de tantos alardes, de doenças, de catástrofes, de violência, então nós ficamos, parece que meio conturbado, de política com tanta confusão. E o Senhor, no meio disso tudo, Ele disse: não temas. Ele falou para Zacarias, falou para os magos, falou para José, falou para Maria. Isso só em relação a Jesus. Mas tem diversas passagens que a frase é: não temas. E isso é o que nós precisamos aprender um pouco nessa noite. Porque o inesperado, a coisa que vem repentinamente, ela causa o quê? Medo. Aquilo que você tem uma notícia de supetão, ou alguém liga e fala assim: estou indo aí falar com você. E pelo tom, seu coração acelera. Ou você está em casa e de repente alguém buzina na porta da sua casa, meia-noite, 1h, chamando o seu nome. A primeira pergunta que você faz é: o que aconteceu? E bate o medo. Ou então algo inesperado de repente. Então é algo que provoca medo no nosso coração. Tudo estava indo bem, querido. Tudo estava maravilhoso. Até que José tem uma notícia inesperada. Ele é noivo, está vivendo uma vida tranquila com a sua noiva, uma jovem que era a mulher dos sonhos dele.
estava tudo fantasticamente maravilhoso. E de repente, ele vai fazendo planos para o seu futuro, comprando as coisas, o enxoval lá com a sua noiva, vendo as coisas, preparando uma grande festa, e tem uma notícia: a sua noiva está grávida. E isso foi um medo muito grande para José, quando ele ficou sabendo disso. Porque rapidamente o mundo de José ruiu, entrou em colapso. Todos os sonhos e projetos dele foram de água abaixo. Imagine isso. Ele, puxa vida, a minha noiva está grávida e não é de mim. Ela está grávida. Então ele começou a ter medo do futuro, a ter medo do que poderia suceder, da vergonha que poderia ser. E justamente quando tudo parece que vai mal, parece que são coisas inexplicáveis, porque José ficou com medo, ele concluiu no seu juízo que Maria era infiel. Ele fez uma análise muito rápida e disse: minha noiva é infiel? Então isso gerou medo. E nós normalmente costumamos a chegar a um veredito precipitadamente, quando alguém está começando uma coisa, nem termina, você fala assim: já sei o que quer dizer, já sei o futuro. Nós costumamos tirar conclusões rápidas e, na maioria das vezes, conclusões equivocadas com pessoas que estão à nossa volta. E não foi diferente com José. Então a gente fica o quê? Nós ficamos chocados, ficamos pasmos, ficamos com medo. Nem a coisa concluiu, já estamos tensos. E foi isso que Jesus então alertou sobre o perigo de dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Não façam conclusões precipitadas, porque com a medida que você julgar, será julgado. Então, a gente já tira uma lição aqui: não julguemos, não tiremos conclusões rápidas demais. Não vá só daquele sentimento: eu conheço, eu tenho prática, isso, eu sou macaco velho, já sei o que aconteceu. E você já dá o veredito, a sentença e o fuzilamento. Mas isso, certamente não tem ninguém aqui que faça isso. Isso lá em Natal, como dizia João de Firmina. Aqui não. Então, queridos, esse José que estava tão preocupado, cheio de medo, que Deus tinha trabalhado antes dele, agora ele estava assim, atônito. Ele não sabia que diante do medo dele, Deus tinha preparado um plano extraordinário, um plano maravilhoso, um plano fantástico, um plano tremendo. Foi isso que realmente aconteceu, porque José estava com medo de Maria ter sido infiel, imoral, mas estava se cumprindo uma profecia bíblica que está lá em Isaías 7,14, que o Senhor disse que usaria uma virgem para dela sair o Salvador. Você já imaginou isso? Às vezes aquilo que você está se espantando, Deus está usando de uma forma extraordinária para o nome dele ser glorificado. No lugar do medo, nasce a alegria, brota a coragem, porque o Senhor não desperdiça o seu tempo conosco. Ele aproveita cada situação, até mesmo quando estamos tensos, sem entender. O que eu preciso fazer é o seguinte: não posso tirar conclusões precipitadas. O Senhor está no comando, Ele está falando. Os temores de José é que ele via pela frente, ele via uma tragédia, mas Deus estava fazendo e apontando para o cumprimento de uma profecia fantástica, que era o nascimento do nosso Messias, o nosso Salvador. Amém, irmãos? É diferente. O Senhor muda o caos em oásis, em bênçãos, temores em paz. E eu tenho aprendido uma coisa nesses dias terríveis: não há outra solução para o meu coração. Quando eu ouço toda essa balbúrdia, essa confusão, nada melhor. Uma coisa boa aconteceu: tenho orado mais, tenho acordado mais cedo.
Eu acordava mais tarde, mas agora acordo mais cedo para orar. Eu agora clamo mais, eu agora fico pedindo mais a presença do Senhor, a misericórdia, diante da catástrofe que o mundo está e as coisas ao nosso derredor. O medo, ele é transformado em esperança e em paz, e nas bênçãos do Senhor. Não é o medo foi transformado em esperança naquela campanha, não. É o Senhor Jesus fazendo, falando ao nosso coração. José estava com medo, porque ele não compreendia. Muitas vezes nós estamos com medo, porque não estamos entendendo o que está acontecendo. O nosso tempo, a gente não está entendendo o porquê. Escute, quando você está com medo de perder as coisas, o emprego, as finanças que estão sendo, a poupança que tinha lá, você teve que tirar, teve que vender talvez um imóvel, um carro, para suprir as coisas. Alguém que você esperava um apoio, um ombro, um amigo, é o traidor, é o que lhe deu as costas. A palavra é a mesma. Não diga para o outro, não temas. Não temas. Aleluia. Eu creio assim. O Senhor vai mudar essa história. O Senhor está preparando algo mais interessante para o seu povo, algo melhor. Então não vamos julgar as coisas de forma precipitada, não vamos fazer juízo temerário, levando o outro a sofrer. As redes sociais têm gerado um pânico triste. Veja bem a água mineral que você bebe. Pronto. O camarada correu no outro dia para um laboratório para ver que tamanho era a ameba e o protozoário. Senhor, misericórdia. E ele esqueceu de Marcos 16, versículo 17 em diante. Ele entra em estado de pânico. Nós somos terrivelmente influenciados por uma sociedade catastrófica, caminhando a passos largos para o precipício, e nós ficamos bebendo na mesma fonte. E o Senhor está dizendo: filhos, não temas. Aleluia. Não temas. José, ele tinha dois caminhos. Um era o divórcio. Ali publicamente ele tinha defesa, ele tinha assunto, ele podia salvar a honra dele. Mas ele tomou um outro caminho. Ele resolveu deixá-la secretamente. É um outro caminho. Você pode fazer um escândalo. E o outro é sair de fininho. Também é uma saída. Eu falo assim: eu vou sofrer o dano, eu vou ficar calado, eu não vou entregar essa pessoa, eu não vou acabar com a honra dela, com a vida dela. Já baixa o sofrimento que vai ter. Já vai ser mãe solteira. Então eu vou ficar na minha. E ele optou por isso. Ele fez essa opção, porque José, ele temeu. Ele ficou preocupado com o que seria a opinião dos outros, talvez em relação a ele mesmo. Então ele tomou um outro caminho. Mas a nossa responsabilidade, a nossa atitude é fazer aquilo que Deus diz que é para fazermos, irmãos, e não aquilo que os ditames da sociedade, os ditames do coração dizem, mas aquilo que o Senhor está dizendo: faça, que você não se dá mal. Se o Senhor está dizendo não temas, você então dirá: não temerei, e segue em frente. Porque você não é quem os outros dizem quem é, você não é o que a sociedade diz que você é, você não é o que as notícias dizem ser, você é o que o Senhor diz quem você é. E você foi chamado para, em meio ao caos, à desgraça, à miséria, você viver debaixo da graça, louvando o Senhor e dizendo: eu não temo. Eu não tenho notícia ruim. Eu não sou influenciado por isso aí, por essa coisa. E o mais interessante, escute, você tem que introjetar isso na alma. Porque você pode sair daqui muito abençoado,
ali fora já bateu o calafrio, já bateu o temor, o desespero. E agora? A mulher agora não vai engravidar mais de jeito nenhum. Que é isso? Que é isso? Vai engravidar, vai nascer um belo menino, vai louvar o Senhor, seus filhos serão viçosos, serão curados. Deus levantará os seus filhos na cura, porque se houver a picada da serpente, o veneno não vai fazer mal. Nós cremos nisso, irmãos. Nós não devemos ter medo quando somos assolados por uma angústia social, por uma angústia mental, por uma angústia psicológica dos dias atuais, por uma angústia financeira, pela questão do que vai ou que não vai. Entenda, o povo de Deus não pode depender de governos. Se é um governo totalmente liberal, confuso, opressor, o povo de Deus depende da mão de Deus. É o Senhor quem dá, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que estende a sua misericórdia, é o Senhor que renova as suas forças, é o Senhor que lhe dá paz, é o Senhor que lhe dá perdão, é o Senhor que lhe dá renovo, é o Senhor que lhe dá alegria, é o Senhor que dá ousadia, para no meio dessa balbúrdia, dessa confusão, você falar assim: eu tenho paz. Só no Senhor Jesus, só na nossa confiança nele, só na nossa dependência, nós poderemos dizer. O Senhor vai dar motivos. Eu queria ler alguns versículos, porque que nós deveremos crer no Senhor. Já está aí na agulha. Isaías 41, 10, 11. Vamos ler todos? Não temas, não te assombres, eis envergonhados e confundidos serão quem disse isso? O Senhor. Quem crê? Aleluia. É a palavra de Deus. Nessa eu creio. Não vou crer na notícia de amanhã. Problema dela. Mas nisso aqui eu creio. Naquilo que o Senhor está dando. São palavras. Mas eu queria que nós confessássemos este versículo diferente, trazendo para a primeira pessoa. Poderemos aí, irmãos? Não, mas tem outro. Eu tinha botado no versículo, você botou que eu botei na primeira pessoa. Que é assim, é a mesma coisa. Mas diz assim: Senhor, eu não temo. Senhor, tu és comigo. Senhor, eu não me assombro, porque tu és o meu Deus. Tu me fortaleces e me ajudas, e me sustentas com a tua destra. A tua destra fiel. Não podemos apenas ler a Bíblia, irmãos. Nós temos que aceitar a palavra dentro de nós. Ela tem que ser engolida. Ela tem que fazer efeito na nossa vida. Quem nos norteia é a palavra de Deus. José, não temas. Zacarias, não temas. Maria, não temas. Marcos, não temas. Valnor, não temas. Não temas. Por isso que o Salmo 116, 11 diz o quê? Tu me farás ver na tua presença a plenitude, na tua destra. Aleluia. Oh, meu irmão, se a gente deixar essa palavra entrar, na tua presença há plenitude e alegria. É a presença de Deus que dá alegria a nós. É a presença do Senhor. Mas sabe uma coisa? O Senhor que chamou você e chamou a mim, Ele chamou para fazer uma grande obra. Ele é aquele que começa e termina.
Ele é aquele que diz: não temas, servo, não temas. E por isso que Paulo diz isso em Filipenses 1,6, quando ele diz o quê? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, queridos, a responsabilidade é de quem? Do Senhor. Porque ele diz em Filipenses 2,13: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como fazer ou efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Ele é quem faz em você e em mim tanto querer quanto efetuar. Não temas. Não temas. Você não precisa depender de outra situação. Precisamos crer nisso. Eu estava lendo também porque você pode ser provado. Escute, você pode ser provado exaustivamente. Pode passar por lutas, por guerras, por momentos complicados, por situações diversas, doenças, enfermidades que vêm, uma depressão financeira, alguma coisa que de repente surge, você não sabe. Mas escuta bem o que é que Paulo diz lá: são ministros de Cristo todos? Falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, perdido, o navio à deriva, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas tem uma coisa, que apesar disso, o Senhor diz: não temas. Porque Romanos diz o quê? Vamos ler todos? Quem se separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou nada, ou castigo, por amor de Cristo, considerará a morte de Deus. Como considerarás como ovelhas para o matadouro? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que... Aleluia! Em todas estas coisas somos menos que vencedores, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, por meio daquele que nos amou. Parece uma coisa de louco. Dias maus. O que é que lhe assombra, minha amada? O que é que tira sua paz, meu irmão? O que é que tem feito você sentir náuseas, a barriga apertada, febre, ficar oprimido, ficar em depressão? O que é que tem lhe assombrado? Não temas, creia no Senhor, deposite sua vida aos pés dele, ame-o profundamente. O Senhor é o Deus do milagre, o Deus da misericórdia, o Deus do favor, o Deus que muda a nossa concepção, o Senhor que nos levanta o caído. É um pecado que está na sua vida, confesse ao Senhor, Ele lhe renovará agora mesmo. É uma angústia, confesse ao Senhor. O que é que lhe tira a paz? É um parente? É aquele emprego? Eu não sei, confesse ao Senhor. Uma manguinha, daqui a pouco a gente ouve. Irmãos, em nome de Jesus, não temos. Amém. Glória a Deus. Nem seta que voa de noite também. 1000 cairão e 10.000, mas tu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está fazendo a obra. Creiamos nisso. Vamos sair daqui fortalecidos no Senhor.
Amanhã bota seu pezinho no chão e diga: eu não temo, porque sou um filho da graça de Deus. O Senhor já me escolheu, Ele já me abençoou, e eu vou servir a Ele com santidade, com ousadia. Eu terei coragem de enfrentar as trepeças desse mundo. Colocarei o dedo na cara do diabo e repreendo ele, e andarei na santidade que o Senhor deu, e nós oraremos uns pelos outros, e o Senhor dará vitória a este povo, e nenhum se perderá, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Seja feita assim a vontade dele na nossa vida, porque ele é tremendamente rico, compassivo e maravilhoso. Irmãos, nós vamos orar, vamos celebrar a ceia. E então, nesse negócio ficou bate aquela angústia da gente muitas vezes, das coisas. E